Olá, vamos conversar um pouquinho hoje sobre envio de energia à distância, mais especificamente envio de reiki à distância. Hoje à tarde eu fiz um envio de reiki para uma cliente e logo depois eu fiquei ponderando um pouco sobre o processo, sobre a energia, sobre a atuação, e me veio um pouco de algumas percepções, me vieram algumas percepções que eu gostaria de compartilhar. Primeiro eu queria confessar que logo no começo eu tinha uma certa preferência por aplicação de reiki presencial, e fazia os envios à distância, mas não chegavam assim a me convencer muito, não chegavam a me cativar muito. No envio presencial, a gente conversa com a pessoa, pode-se observar os gestos, o tom de voz, o olhar, como está o corpo, como a pessoa está sentada. Então ocorre uma interação muito grande entre o terapeuta e o cliente que vai receber o reiki. Logo depois da conversa, a gente encaminha o cliente para a maca. Se for a primeira vez ou forem as primeiras vezes, sempre tiver alguma explicação sobre o estilo de aplicação, sobre o que as pessoas podem sentir, coisas assim. Algumas recomendações. A gente procede com a aplicação. Finalizada, o cliente levanta, senta novamente, se refaz um pouquinho o processo e a gente conversa, troca, compartilha ali as impressões, os insights que aconteceram. Diversos tipos de percepções ocorrem para ambos os lados. Olhando do lado do cliente, ele pode conseguir um relaxamento muito grande, e nesse relaxamento o corpo praticamente adormece e absorve muito as energias do reiki, principalmente no aspecto de vitalidade. Ele pode também assistir a uma passagem muito grande de pensamentos que vão passando pela cabeça da gente assim, um após o outro, sem uma sequência definida, sem um controle definido. Percepções de calor, de frio no corpo, arrepio, alguma coceira. Percepções de perda de noção de local, a pessoa não sabe mais onde se encontra, a perda de referência do corpo também, à medida que vai ampliando a consciência, a gente vai se desligando do corpo físico. Algumas pessoas relaxam bastante, algumas pessoas dormem, e algumas poucas ficam atentas ao longo do processo, aproveitando essas outras percepções. Isso tudo é compartilhado depois com o terapeuta no final, e nas sessões, nas terapias sequentes. Quando se faz um envio à distância, toda essa gama de percepções ela se repete, ela se mantém, mas a gente perde aquele contato. O terapeuta não sabe como está o cliente no momento, não conversa, muitas vezes não conhece a pessoa, tem apenas um nome, sobrenome, data de nascimento. Algumas vezes eu peço uma foto, porque para mim ajuda bastante essa parte de visualização do envio. Mas tem algumas vantagens, umas vantagens interessantes, quando a gente faz um envio do reiki à distância. Normalmente a pessoa vai estar no seu ambiente, num ambiente que ela já conhece, onde ela já tem referências, então ela consegue relaxar, consegue se sentir muito mais à vontade. Ela também consegue organizar o ambiente onde ela vai receber a energia da maneira dela, seja com incenso, seja com vela, seja com música, ou seja com certo silêncio, E ela vai deitar numa cama, vai sentar numa cadeira, numa poltrona, onde vai ficar bem à vontade. Então a gente tem essa questão do ambiente que pesa bastante, principalmente para o relaxamento e para a pessoa se entregar um pouquinho mais para o processo. Então esse é um ponto muito interessante.
Se a pessoa tiver uma disponibilidade de tempo, acontece o seguinte. Digamos que eu marque o envio do reiki para as 23 horas. 15 minutos antes, eu solicito que a pessoa já tenha preparado o ambiente, já esteja sentada ou deitada, né, bem tranquila, para esse começo de envio. Às 23 horas, eu começo a fazer o envio. Normalmente dura 10 a 15 minutos. E eu peço que a pessoa fique recebendo essas energias até as 11h30. Então ela passa aí um período de 45 minutos a 1 hora, pelo menos, né, num estado de relaxamento muito grande, bem tranquila, bem perceptiva. E as energias que são enviadas para ela vão atuar sobre todos os corpos, né, físico, emocional, mental e espiritual, e também sobre o ambiente onde ela se encontra. As energias permanecem algum tempo naquele ambiente, né, melhorando, às vezes, a atmosfera energética e espiritual da sala, ou mesmo da casa onde ela está. Então, nessa situação do envio à distância, existem alguns pontos importantes. Normalmente também, após o envio, eu faço um breve rascunho com as minhas percepções, né, e eu passo para a pessoa. Ela acaba também tendo as percepções dela, recebe e compara, e normalmente entra em contato novamente para trocar mais alguma ideia, para pegar mais alguma informação. Então temos também essa parte do contato que consegue funcionar, né? A gente consegue se afinizar. Eu creio que ao longo do tempo, a minha percepção para com esses momentos, a minha dedicação melhorou bastante. Eu consegui ficar muito perceptivo, então muito das coisas que eu noto durante o envio e repasso para a pessoa batem muito com o momento que a pessoa está, a gente consegue uma ligação energética muito intensa, muito forte, e isso auxilia bastante o processo terapêutico. Muitas pessoas, às vezes, percebem exatamente o ponto em que começa o envio da energia, o meio e o final. Então, pelo ambiente que a pessoa está, principalmente, facilita esse processo de receber energia. Essa energia que a gente envia à distância, né, ela é um envio normal. Às vezes eu visualizo o corpo da pessoa, surgem os símbolos na mente, surgem cores, surgem lembranças ou algum insight referente à pessoa que depois eu vou descrever. E é bem interessante o resultado, né? Principalmente isso, eu creio que foi o fato que me marcou. Não tanto essa sintonia de percepções está muito interligada, mas principalmente essa questão de ver o resultado. Pessoas que fizeram um tratamento comigo com 4 sessões, 5 sessões, 8 sessões de envio de reiki, uma vez por semana, cada uma delas, né, com um prazo de 7, 8 dias entre uma delas, relatam coisas muito interessantes que são praticamente iguais àquelas que a gente tem na terapia convencional, presencial. Então, há realmente um resultado efetivo muito bom no envio à distância, na terapia à distância, mas isso eu fui descobrindo com o tempo, né? Vencendo também um pouco aquela uma certa dificuldade minha de valorizar esse envio à distância. Então, alguns casos que eu observei o resultado me convenceram realmente que vale a pena a gente investir no processo de terapia à distância com reiki. Exige um pouquinho mais de disciplina de quem recebe, exige, né, um pouco de cuidado, um pouco de atenção, exige talvez também um processo da pessoa que está recebendo anotar as coisas, né, o momento para que ela possa, por ela mesma, perceber as mudanças, porque não vai haver muito esse contato de conversar. Né? Numa terapia convencional, presencial, a gente tem ali 1 hora, mais ou menos. Dessa 1 hora, 30 minutos praticamente é essa interação verbal. Então,
se questiona muita coisa, se verifica muita coisa, se observa muita coisa. Quando a gente faz a terapia à distância, mesmo que esteja disponível um Skype, um e-mail ou uma conversa via Facebook, alguma coisa assim, vai muito da pessoa ter a disciplina de se observar e verificar as mudanças que aconteceram após aquele momento. Então, esse vídeo aqui, esse bate-papo a respeito do envio de Reiki à distância, é para esclarecer um pouco esses detalhes, né? Algumas resistências que as pessoas têm quando a gente oferece. Eu tenho um cliente presencial que ele está fazendo ali 7, 8 sessões já, e por algum motivo, num determinado momento, ele precisa faltar. Para não quebrar aquela sequência que ele vem, eu ofereço, né, que eu faria, de cortesia, um envio à distância. As pessoas no primeiro momento se surpreendem, ficam curiosas, né, para saber como é que funciona, e no final, no próximo encontro, relatam a surpresa e as vivências que tiveram como sendo muito válidas, como sendo muito interessantes. Então, mais do que um apoio ao tratamento presencial, eu vejo que o tratamento à distância ele está evoluindo, no meu caso, na minha experiência, como um modelo válido de terapia, né? Esse envio à distância, essas observações, essas vivências, realmente apresentam um resultado consistente e comparável a um atendimento presencial. A grande vantagem é que isso abre um leque de opções que presencialmente eu não tenho. Ou seja, presencialmente eu tenho uma certa limitação de horários, uma certa limitação de dias para atendimento, inclusive de local para atender o cliente. Através do envio à distância, eu consigo atender a pessoa em qualquer lugar que ela esteja, no horário que fica mais conveniente para ela. Então eu posso fazer um envio às 23 horas, eu posso fazer um envio à meia-noite, eu posso fazer um envio ao meio-dia ou às 2 horas da tarde de qualquer dia. E isso facilita bastante, isso torna bastante acessível esse tipo de terapia. Eu espero que isso aumente um pouquinho, que isso cresça, porque realmente a questão presencial ela é bem limitada por questão de horário e de tempo, né? Às vezes a pessoa trabalha, às vezes ela não consegue chegar no horário, tem o trânsito, tem algum outro compromisso, então fica difícil encaixar ali aquele atendimento. No envio à distância, a gente faz toda essa programação com muito mais liberdade. E tendo, né, essa experiência de efetividade dos resultados, eu me sinto muito mais seguro em oferecer uma terapia à distância para as pessoas, porque eu sei que realmente ela vai ter um resultado satisfatório, que a pessoa vai se sentir, né, bem e vai ter seus problemas equacionados, vai ter uma mudança de processo de pensamento, de momento que ela está vivendo emocional, e é interessante isso. Costumo também aliar o envio à distância com o Reiki com a radiestesia, né? Principalmente usando os gráficos, onde a energia também vai à distância. Então, concomitantemente, eu coloco a pessoa num gráfico ou dois durante algum tempo, que ela está se tratando, e ela também se beneficia desse processo. Então, o envio à distância é uma alternativa muito interessante para quem quer modificar o seu momento, melhorar, corrigir alguma coisa, se equilibrar, buscar um equilíbrio. E espero, então, que isso venha a crescer cada vez mais e se tornar uma alternativa interessante para as pessoas. Acho que era isso. Vimos ali as perspectivas todas. Então, obrigado.